sexta aqui na Rádio Bandeirantes. E a última rodada antes do derby, que acontece no domingo, dia 21, entre Ponte e Guarani, no Moisés Lucarelli. Tem muita informação das equipes de Campinas e do futebol brasileiro a partir de agora. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Olá, muito bom dia para você. 11 horas e 31 minutos está entrando no seu rádio Nossa Área. Até o meio-dia, informações locais e a partir do meio-dia, informação dos times grandes da capital e também da Baixada. Com Danilo Capucci na mesa de áudio, Lucas Pessoa nas montagens e gravações e também imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Muito obrigado para você que também acompanha o programa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos aos destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Elvis e Fábio Sanches deixam o departamento médico e iniciam transição física. Expectativa é de que a dupla fique à disposição nos próximos dias. Anderson Nicolau confirma rompimento de ligamento de Jean Carlos. Lateral vai passar por segunda cirurgia no joelho. Premiação da Ponte pelo título da A2 tem divisão entre jogadores e acerto pendente para a comissão. Guarani segue na preparação para o duelo contra o Sampaio Correia, sábado às 17 horas. Bugre pode contar com o retorno de Diego Porfírio para a lateral esquerda. Tony, Alan Santos e Bruno Mendes desfalcam a equipe para esse duelo. Diretoria inicia a venda de ingressos para a partida contra a equipe maranhense. Até o momento, 6 atletas da Série A do Campeonato Brasileiro, além de um da Série C, foram afastados de seus clubes por conta das investigações da Operação Penalidade Máxima. Jogadores afastados: Bauerman, do Santos; Richard, do Cruzeiro; Pedrinho, do Atlético Paranaense; Brian Garcia, do Atlético Paranaense;
Vitor Mendes, do Fluminense, Nino Paraíba, do América Mineiro e Fernando Neto, do São Bernardo. Após briga por cobrança de pênalti no Cruzeiro, Dourado admite erro e reconhece Bruno Rodrigues como cobrador oficial. Dupla de atacantes usou as redes sociais para selar paz após discussão quente em campo. Técnico do Cruzeiro afirma que Bruno Rodrigues é quem deveria realizar a cobrança. Golden State Warriors batem Lakers e seguem vivos nos playoffs da NBA e você acompanha na tela da Band. New York Knicks vencem o Heat e forçam o jogo 6 na semifinal do leste da NBA. Bandeirantes. Está no ar, nossa área, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você participa pelo 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar para cá suas mensagens. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas, com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Um rápido intervalo e voltamos já aqui com nossa área pela Bandeirantes. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta na Bandeirantes, Vladimir Catarino. Fala Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta. A Macaca que domingo encara o Londrina, 13h30 da tarde, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida que vai acontecer lá no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Aliás, o Londrina, adversário da Ponte Preta, vai ter treinador interino, né? O Edson Vieira, comandante da equipe Sub-20, foi chamado para comandar o time principal de forma interina, no lugar do Alexandre Galo, que foi demitido depois do mau começo do Londrina no campeonato da Série B, por isso, treinador novo. Alguns nomes estão sendo cotados para assumir o comando do Londrina, entre eles o Alan Al, treinador que já passou por Campinas, né, treinando a equipe do Guarani, pode pintar como comandante da equipe do Londrina, mais um jogo contra a Ponte Preta, o Edson Vieira. Aliás, treinador bastante conhecido aqui na região, passou por diversas equipes do estado de São Paulo, ele que vai comandar o Londrina contra a Ponte. O técnico Felipe Moreira ainda não definiu o time que vai a campo.
tem várias dúvidas, principalmente com relação aos jogadores entregues ao departamento médico, né? Fábio Sanches, Elvis, Pablo Diego, Eliel, alguns dos jogadores que estão no departamento médico, então há essa indefinição com relação à equipe que vai a campo no próximo domingo. 2 jogadores estão sendo liberados pelo departamento médico, mas para começar aquele trabalho de transição, né? Que é exatamente aquele meio campo entre o departamento médico e os trabalhos dentro de campo. Ainda não pode se contar exatamente com esses jogadores. É o caso do Elvis e também do Fábio Sanches. Eles estão deixando o departamento médico, iniciam a transição física. A expectativa é que a dupla fique à disposição nos próximos dias, mas provavelmente eles não terão condições de jogo no próximo domingo contra o Londrina. E ontem, em entrevista coletiva, né, Batista, nós tivemos a confirmação daquela informação triste com relação ao Jean Carlos. Aliás, informação que a gente já tinha confirmado aqui no Esporte em Debate, também no Na Geral, na programação da Rádio Bandeirantes e também na TV Bandeirantes, sobre a necessidade da cirurgia do Jean Carlos. Informação que foi confirmada pela Ponte Preta, o jogador vai precisar passar aí por uma cirurgia. Vai precisar corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior, conhecido como LCA, além do ligamento colateral, como informou a assessoria de imprensa da Ponte Preta. Infelizmente, né, o Jean Carlos jovem ainda, mas vai ser a segunda cirurgia que ele vai ter que passar no joelho direito. Ele ficou afastado por mais de um ano entre 2019 e 2020. Neste ano, ele participou de 19 jogos da Ponte Preta e foi escalado 6 vezes como titular, então ele vai ficar 10 meses parado, ou seja, infelizmente o Jean Carlos não vai mais poder atuar nesta temporada, 10 meses parado, até começar o processo de recuperação. Somente em 2024 ele vai estar de volta aos gramados, mas a gente deseja boa sorte aí, tanto no processo cirúrgico quanto também na recuperação do Jean Carlos. A CBF, Batista, definiu o árbitro da partida entre Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte. O Denis da Silva Ribeiro Serafim vai ser o árbitro do jogo. Vai ter como assistentes a Fernanda Gomes Antunes, que é da FIFA, e o Juan Luiz de Barros Silva. No VAR estará Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. A Ponte se preparando para pegar o Londrina no próximo domingo. E olha, o retrospecto aponta 8 vitórias da Macaca nesse confronto contra o Londrina. 4 empates e 7 triunfos do time paranaense. A Ponte marcou 27 gols e sofreu 21. A primeira partida entre Ponte Preta e Londrina foi no dia 24 de outubro de 1971. Estádio Moisés Lucarelli. E a vitória do time de Campinas, placar de 4-0. A Ponte, portanto, iniciava naquela oportunidade a sua trajetória no Campeonato Nacional. Os gols foram marcados por Adilson Preguinho, Manfrini e Ditinho. Adilson Preguinho, Manfrini e Ditinho. Ditinho marcou 2 nesse jogo, portanto, esse foi o primeiro confronto. E o último confronto foi no dia 23 de setembro de 2022. Ano passado, o estádio do Café em Londrina, a vitória alvinegra, placar de 2-0, Campeonato Brasileiro da Série B. Naquela oportunidade, os gols foram marcados por Luca e também Ribamar. E agora, de novo, no domingo, às 15h30, a Ponte estará frente a frente com o time do Londrina. Este jogo estará na tela da Band. Você vai acompanhar, né? A transmissão começa um pouquinho mais cedo, mas a bola rola às 15h30 e em todo o Brasil, portanto, recebendo a imagem deste jogo da Macaca contra a equipe do Londrina. Então, você avisa aí, né? Espalha a notícia para os seus amigos, para suas amigas, para quem você acha que gosta de futebol, para acompanhar este jogo. Uma outra informação, alguns pontepretanos via WhatsApp estavam perguntando sobre a questão do Filipinho. Filipinho vem se destacando e aí a pergunta era: a Ponte já adquiriu os direitos do Filipinho? E eu apurei a informação e fiquei sabendo que sim, a Ponte adquiriu, não a totalidade, né? Não existe mais esse negócio de jogador integralmente pertencer a uma equipe. É tudo jogador fatiado. E a Ponte tem o maior percentual.
não foi revelado, não consegui apurar qual é o percentual, mas a Ponte tem o maior percentual, provavelmente deve ser 60-40, né? Felipinho, que foi formado no São Raimundo de Roraima. E a multa rescisória do Felipinho é de 5 milhões de reais com um contrato até 2025. Felipinho, como eu disse, começou na base, começou como lateral esquerdo, mas aí foi ganhando espaço no meio-campo, se firmou como volante e aí ele veio para a Ponte em 2020. Chamou atenção pelas boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Juniores, Copa do Brasil Sub-20, e passou também ao time profissional. Ele foi descoberto pelo Marco Aurélio Jacozinho, que é o empresário dele. Jacozinho, aquele mesmo, que jogou na Ponte, marcou um golaço no meio-campo. E jogador da Macaca, portanto, é quem cuida dos direitos do Felipinho. O acerto com a Ponte foi concluído em março de 2021. E logo que ele chegou no estádio Moisés Lucarelli, ele passou pelo Sub-20 e depois pelo time de aspirantes, ou então Sub-23, com o Felipe Moreira. Foi aonde que chamou a atenção do Felipe Moreira. Ele, Felipe Moreira, portanto, né, na Ponte, foi o que trabalhou mais tempo, durante aproximadamente um ano com o jogador. E a estreia dele, do Felipinho, foi num jogo contra o Linense. Participou lá 5 minutinhos, a vitória 2-0 com o Hélio dos Anjos, que quem deu então a primeira oportunidade no dia 14 de fevereiro do ano passado. Depois disso, aí ele vem entrando aí em pedaços de jogos e agora parece que realmente está se firmando como titular. Jogador canhoto de habilidade e também de forte poder de marcação. Felipinho é jogador da Macaca, só para responder aqui os nossos ouvintes. E atenção, porque vem aí o Derby 205. A Rádio Bandeirantes estará com uma programação especial para você acompanhar todos os detalhes. Derby é um evento completamente diferente, você sabe, né? Estamos aqui na Rádio Bandeirantes há quase 21 anos. Mas eu estou fazendo derby desde 1984. O Derby 205 será no estádio Moisés Lucarelli, jogo programado para o dia 21. É um domingo às 18 horas. Campeonato Brasileiro Série B. A história, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos, os personagens da história. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chame pelo WhatsApp 995450320. Sudeletro. Ouvinte participando conosco. Diz aqui o ouvinte, não sei se vocês já deram esta informação. Lista revela novos jogadores citados em esquema de manipulação. Aleph Manga, Curitiba, Diego Porfírio. Ex-Coritiba, Brian Garcia. Atlético, Max Alves. Colorado, Rapides. Leonardo Realpe, Bragantino. Rafael Vaz, ex-Avaí. Tony Anderson, ex-Curitiba. Jesus Trindade, Curitiba. Maurício, Inter. Auremir, ex-Goiás. E Sid Clay, ex-Cuiabá. Olha, tem que ter muito cuidado, né? É um assunto extremamente delicado, porque pode ser que não seja culpado. O jogador pode ter tido um nome relacionado. Então, até que não se apure o caso e até que não seja condenado, ele é um suposto participante do esquema, né? Pode ser que lá na frente vai revelar que ele não participou. Então ele vai ter toda a oportunidade de se defender.
Então tem que ter muito cuidado, né? Porque senão pode acabar com a carreira do jogador. E aí são palavras jogadas ao vento e depois não tem jeito mais de voltar atrás. Então tem que tomar muito cuidado nisso. É claro que se o nome está relacionado, deve ter sido divulgado pela Polícia Federal. Por exemplo, o caso do Porfírio. Eu tenho a informação, tentei confirmar com o Guarani, mas não consegui confirmar. Mas o Porfírio está afastado do Guarani. Não tem possibilidade dele nem sequer ficar no banco de reservas contra a equipe do Sampaio Correia. O nome dele está relacionado, vai ter toda a possibilidade de fazer a defesa, mas enquanto isso o Guarani já tomou a providência de afastar o lateral esquerdo, que tem um nome, portanto, né, relacionado nesse esquema aí de fraude em apostas. Então o Guarani ainda não confirmou, volto a repetir, mas evidentemente que é preciso fazer a divulgação, porque lá no sábado, 5 da tarde, o nome do Porfírio não estará na relação, né? E aí o Guarani vai ter que divulgar, quer dizer, não tem outro jeito. E uma outra informação a respeito do Guarani também é sobre os salários. Ontem o Guarani acertou todos os salários CLT, pagos na data de ontem, portanto, assunto salário está definitivamente resolvido no Guarani. Todos os salários foram pagos. Agora 11h50. É hora do Bugre da Band. Bem, vamos falar do Guarani aqui na Bandeirantes. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes aqui do Nossa Área, chegando com informações do Guarani. Bugre joga sábado, 5 da tarde, contra a equipe do Sampaio Corrêa no estádio Brinco de Ouro. Sempre lembrando, até informando o torcedor bugrino, ingressos nas bilheterias começam a ser vendidos amanhã. Amanhã pela manhã, das 9 da manhã até as 18 horas na sexta-feira, e no sábado, das 9 da manhã até o momento da partida, horário do jogo às 5 da tarde. Ingressos R$60 o ingresso inteiro, R$30 a meia entrada. De forma online, pela internet, as vendas já estão acontecendo. O torcedor pode comprar pela internet, lógico que sem a possibilidade pela internet da compra da meia entrada. Com relação ao time, o técnico Bruno Pivetti ainda não confirmou a escalação. Ele tem desfalques, né? Um desfalque certo na defesa, que é o Alan Santos, mais uma vez não está liberado pelo departamento médico, se junta ao Tony como dois integrantes do sistema defensivo que estarão fora. Pegorari segue no gol e Titi ou Valber disputam uma vaga na zaga no lugar do Alan Santos. No meio-campo, outro desfalque certo, esse por suspensão. O Enderson recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sport Recife e está suspenso. Suspensão automática. Alvarinho surge como principal candidato a esta vaga, mas tem também outras possibilidades que estão sendo trabalhadas pelo técnico Bruno Pivetti, entre elas o Matheus Bueno. Um jogador que também deve ficar de fora é o atacante Bruno Mendes. Bruno Mendes que saiu, né, do jogo contra o Sport, sentindo dores na panturrilha esquerda. Ele foi tratado, né, avaliado durante toda a semana e provavelmente deverá ser poupado desta partida. Não somente pela questão da contusão, pelo problema na panturrilha, mas também porque, ô Batista, ele está pendurado, né? Pendurado com 2 cartões amarelos. E depois a próxima partida já é o Derby 205, então é um jogo à parte, um campeonato à parte dentro do campeonato Derby. Então a expectativa e a tendência é que o Bruno Mendes seja poupado até para não tomar o terceiro amarelo, num caso eventual, e desfalcar a equipe do Guarani no jogo contra a Ponte Preta. Ele não jogando, o Derek deverá ser o seu substituto, Derek que é o artilheiro do Guarani na Série B, marcando 2 gols, Bugre que vai buscar a reabilitação na competição. Mas também outros nomes surgem como alternativas no ataque, como o João Victor, o Neilton e o Lucas Silva, mas o Derek é o principal candidato caso o Bruno Mendes realmente não jogue. A CBF Batista escalou um árbitro experiente, para apitar Guarani Sampaio Corrêa. Leandro Pedro Voaden vai apitar o jogo
Ele vai ser assistido pelo Jorge Eduardo Bernardi e pela Maíra Mastella Moreira. E no VAR estará Éber Roberto Lopes, equipe de peso da arbitragem, para trabalhar nesta partida entre Guarani e Sampaio Corrêa. Jogo que acontece no sábado. O Guarani, depois de começar muito bem o campeonato, 3 vitórias consecutivas, perdeu 2 jogos que fez fora de casa e busca a reabilitação neste sábado, jogando em casa, ao lado da sua torcida. As informações do Bugra aqui no Nossa Área. Ok, Vladimir Catarino, informações do Guarani que pega o Sampaio Corrêa, sábado, 5 da tarde. Este jogo estará ao vivo na tela da Band. Vou narrar a partida e com os comentários do Gleger Zorzin e do Carlos Henrique, o Bate Pesado, com reportagens do Edson Souza. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas virada para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens. Obrigado. Ouvinte final 2665 mandou aqui um bom dia. Bom dia. Bom dia, Batista. É o Batata de Rio Preto. Os aplicativos de áudios, todos eles não estão funcionando. A Band Campinas, abraço. Valeu, Rio Preto. Valeu, Batata de Rio Preto. Estou passando aqui para a engenharia para tentar resolver esse problema técnico, tá bom? Agora 11h54. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos resultados dos jogos de ontem. Aliás, uma partida só pela semifinal. A Internacional ganhou do Milan por 1-0. Lembrando que na outra semifinal, Real Madrid e Manchester City empataram por 1-1. A definição dos finalistas ocorrerá na próxima semana. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem o Santos venceu o Bahia 3-0. Red Bull Bragantino e América empataram por 2-2. O Internacional perdeu em casa para o Atlético Paranaense 2-0. O Flamengo venceu o Goiás 2-0. O Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Mineiro 4-0. O Palmeiras goleou em casa o Grêmio por 4-1. E o Fluminense ganhou fora de casa do Cruzeiro por 2-0. Ontem também foram realizadas 2 partidas válidas pela 4ª rodada da Série B. O Ceará em casa perdeu para o Vitória 2-0. E o Sport venceu o Tombense por 3-2. Hoje à tarde, Liga Europa, Juventus e Sevilha às 4 da tarde, semifinal. E no mesmo horário, Roma e Bayer Leverkusen. Pelo Brasileirão, às 7 tem Coritiba e Vasco, 7h30 Botafogo e Corinthians, 8 da noite, Fortaleza e São Paulo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo. Vitória do Palmeiras 4-1 diante do Grêmio ontem à noite no Allianz Parque. O Verdão com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Zé Rafael, depois Fabinho, Gabriel Menino e Rafael Veiga, depois Hendrick, Dudu, depois Tabata, Arthur, depois Breno Lopes e Rony, depois Richard Rios. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Grêmio de Renato Gaúcho com Gabriel Kahneman, depois André, Bruno Alves e Bruno Vini, Reinaldo Bitelo, Felipe Carvalho, depois Everton Galdino, Vila Sante, Tomás Luciano, depois Gustavo Martins, Vina, depois Nata e Cristal, depois Zinho. Os gols do jogo: o Palmeiras abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, ampliou aos 10 do segundo com Mike, depois Luan e ainda o gol marcado pelo Veiga. O Veiga marcou 2, né? Aos 23 do primeiro, aos 10 do segundo, o Mike aos 22 e Luan aos 27. O Grêmio chegou a empatar aos 46 minutos do primeiro tempo com Bitelo. Público de 37.752 pagantes para uma renda de R$ 2.893.720. Arbitragem de Braulio da Silva Machado. Vitória do Palmeiras no Allianz Parque, 4 para o Verdão, 1 para o Grêmio. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área de hoje. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área. Nós voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Ótima tarde para você. Valeu, gente. Tchau.